Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Ainda meia rouca, me recuperando da gripe, mas já vai embora em nome de Jesus, amém? No Salmo 94, 17 ao 23, fala assim: se o Senhor não for em meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma, amém? Se multiplicam os cuidados na nossa vida, as consolações do Senhor vão nos reanimar nesta tarde, amém? Podia acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja um mal tendo pretexto de uma lei? É bem o que está acontecendo, né? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto refúgio, o meu Deus, a rocha em que me refugiei. Fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá, amém? Muito boa tarde, irmã Genir querida. Senti sua falta ontem, mas orei pela irmã, viu? Vamos estar em oração, né? Eu li o Salmo 94, do 17 ao 23, está em oração pela Benê, pela irmã Genir, né? Pela Maria Nilza Colim, Isaías, pelo Felipe, pelo irmão Edson, né? A recuperação dele, que fez um transplante de fígado, pela Luna, que é a bebê de uma moça que eu conheço, né? Por todos os enfermos, pela nossa nação, pela nossa família, né? Nós agradecemos ao Senhor pelas misericórdias que se renovaram nesta manhã, né? E nós consagramos o demais desta tarde ao Senhor e pedimos, né, que o nosso Senhor seja o nosso socorro, né? Multiplicando-se dentro de nós os nossos cuidados, as misericórdias do Senhor recriaram a nossa alma, amém? Nos deram refrigério, né? Nos deram socorro, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome que está acima de todo nome. Toda honra, glória, louvor e adoração pertencem somente a ti, pois tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação. Pelo que o Senhor não deixou o salmista temer, não nos deixa temermos mal algum. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, ó Deus, e queremos te agradecer, Senhor, por este dia que o Senhor criou, para nós nos alegrarmos e demonstrarmos alegria, que essa alegria transborde, porque nós pertencemos ao Senhor, porque o Senhor nos deu a Jesus e a tua palavra fala como com Jesus o Senhor não nos daria todas as coisas. Nós queremos, Senhor, te colocar diante de ti todas as famílias. Senhor, essa instituição foi feita pelo Senhor. Não permita que o inimigo destrua os lares, Pai. Cuida de cada lar, cada família. Abençoa os nossos filhos, genro, nora, netos, Pai, onde eles estiverem. Dá ordem aos teus anjos para que eles guardem. Ah, tá. Eu vi que a irmã viu. Senhor, nós te pedimos, Pai, também pela cunhada, Senhor, ó Deus, da irmã Genir, que está hospitalizada. Senhor, aquele centurião acreditou tanto, ó Deus, que ele falou que não era necessário o Senhor entrar na casa, Senhor, dele, mas que o Senhor enviasse uma palavra e ele seria curado. E nós, Senhor, ajuda a nossa falta de fé, mas nós cremos que a tua palavra pode ir de encontro agora à cunhada da irmã Genir, Senhor, visitar, achar o leito onde ela está, Senhor, e promover uma cura, recantar a laia, cheias, tu e alabaste, cantar a lamaia, sobrenatural. Na autoridade do nome de Jesus, nós expulsamos todo espírito da enfermidade e te pedimos, derrama o teu bálsamo, Senhor, sobre a vida dela, derrama uma unção de cura, aplica o teu sangue em cada enfermidade, Senhor, ó Deus, na vida da Benê, Senhor, na vida do Felipe,
Senhor, o Senhor pode fazer secar esse tumor. Senhor, restaura completamente a vida do Isaías. Abençoa a saúde da irmã Genir. Senhor, ó Deus, restaura completamente o irmão Edson, Pai, que não haja rejeição, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço também pela Clarice, essa bebê que passou por cirurgia. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da Emilianinha, ó Deus, da Vitória Cristina, Senhor, ó Deus, alcança essas vidas, liberta ela, Pai. Nós repreendemos todo o espírito familiar na vida da Vitória Cristina, toda a consagração, nós desautorizamos, expulsamos, amarramos e proibimos o retorno, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a situação financeira onde o teu povo colocar as mãos, que haja prosperidade, que haja abundância, Pai. Supre em Cristo a cada uma das necessidades. Senhor, abençoa também a Maria Nilza Colim, Senhor, a irmã Ruth, todos que entrarem nessa live com uma bênção sobrenatural especial. Senhor, visita cada área onde cada um necessita de um socorro. Abençoa a saúde do seu Ademir também, eu me lembro agora, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, a vida dele, Pai. Cura, Senhor, as enfermidades pela nossa fé. Senhor, ó Deus, nós queremos ter fé, Senhor, ó Deus, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, naquilo que é incredulidade na nossa vida. Senhor, porque nós sabemos que, ó Deus, a nossa fé pode remover montes e a nossa fé pode crescer, que a nossa fé cresça nesta tarde. Em nome de Jesus, para que nós possamos ver milagres sobrenaturais, porque o Senhor falou que nós faríamos obras maiores das que o Senhor fez aqui na terra. E nós precisamos de fé. Nós precisamos de ousadia, intrepidez e autoridade. Senhor, e o Senhor já nos deu autoridade para expulsar demônios que causam enfermidades. E na autoridade do nome de Jesus, onde existe um espírito maligno, muito boa tarde, Helenice, querida. Onde existe um espírito da enfermidade, bata em retirada em nome de Jesus. Abençoa a Helenice também, do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, visita cada um, contempla, o Senhor sabe das necessidades de cada um, socorre, Senhor, sem detência e sem demora, opera milagres, Senhor, porque os milagres glorificam o teu nome, em nome de Jesus. Abençoa cada família, Senhor, aqui representada, salva os filhos, Senhor, ó Deus, converte aqueles que ainda não te conhecem, em nome de Jesus, nós clamamos a ti pela tua intervenção, Senhor, pelo agir das tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Deus, que trabalha em nosso favor, porque nós esperamos por ti todo dia, Senhor, e como diz a tua palavra, Senhor, ó Deus, quando, Senhor, as dificuldades, nos assolarem, o Senhor vai recriar nossa alma. Abençoa Maria Nilza Colim, também eu já orei, e toda a sua família, as suas noras, os seus filhos, os seus netos, cuida de cada um, porque o Senhor diz que levará a bom termo tudo que nos diz respeito, e nós cremos que o Senhor está cuidando, cuida do meu neto que está em viagem, abençoa a obra das mãos dele, cobre a cada um com teu sangue precioso, reveste de toda a armadura espiritual, e nos dá, Senhor, a vitória, em nome de Jesus, amém, amém? No frio, não esquece de tomar água, né? No frio é ruim, eu gosto de tomar água no calor, mas no frio eu esqueço. E a gente tem que se hidratar, né? E a água é um dos remédios, né? O sol é um remédio, exercício físico é um remédio, dormir cedo é um remédio, né? Alimentação correta é remédio também, né? Nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus não deixa de fazer a dele, amém? Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está em Mateus 17, do 14 ao 21, Marcos do 9, do 14 ao 29, Lucas 9, do 37 ao 45, e essa palavra é sobre o jovem lunático, né? Para nós exercitarmos a fé, nós precisamos exercitar a fé
Assim como nós fazemos exercício. Comecei a fazer exercício no fundo do quintal. Então, eu ajoelho na cadeira, vou e volto, assim. Antes eu não conseguia nem fazer 50, já estou fazendo mais de 100, né? Então, o nosso corpo, ele fica travado, né? Então, se você tem uma oportunidade, mesmo que você está no sofá, estica e volta a perna, né? Começa a fazer exercício, tomar bastante água e a gente evitar açúcar, né? Ter uma sabedoria para se alimentar, dormir direitinho, não deixar nenhum pensamento ruim na nossa cabeça. Nós temos estratégias, né? Então, aqui a passagem eu vou ler em Marcos 9, do 14 até, deixa eu ver, até o 25. Então, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles. Olha, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então não somente ouça. É verdade, tá mais para primavera, né? Tá mais meio para verão também, né? É primavera porque tem muita orquídea abrindo flor, né? Eu amo orquídea. E verão porque tá um calor tão gostoso lá fora, os cachorros esticam lá fora. Então vamos ler a palavra sobre o jovem lunático, né? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles, né? Os fariseus e os escribas só iam para atormentar Jesus, né? Eles viam sinais tão poderosos que só Deus podia fazer e mesmo assim não acreditavam, né? Eles ficavam discutindo com coisas da lei, né? Eles tinham mais apego ao dia, a rituais do que a pessoas, mas a graça veio valorizar as pessoas e Jesus sempre ia. Ele não fazia distinção entre rico e pobre, ele fazia distinção entre aquele que buscava e amava ele de coração, né? Aquele que acreditava que ele é o Messias. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Onde Jesus estava tinha uma grande multidão, né? Então, e perguntou aos escribas, quer que discutis com eles, né? Aí ele perguntou para os escribas, né? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem o espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, arranja os dentes, vai se secando, e disse aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam, né? Então o homem identificou, ele foi para a pessoa certa, no lugar certo, né? E ele identificou, era um espírito imundo, né? Mas não era só um espírito, né? Era uma legião. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e vai secando. Eu disse aos seus discípulos que os expulsassem e não puderam, né? Aqui eu já li, né? E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que isso lhe sucede? E ele disse, desde a infância. Foi na infância que entrou o demônio na vida desse menino. Olha que coisa triste, né? E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, né? Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Estava perguntando se Jesus podia fazer alguma coisa. Se ele não pode, ninguém mais pode, né? Então, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, né? Aí então Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade.
E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus fala com autoridade, né? Pela palavra dele, os demônios, tudo se submete, porque o nome dele está acima de todo nome. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte: por que não pudemos expulsá-lo? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? E com fé, né? Então, porque Jesus critica, né? Então, Jesus estava no Monte da Transfiguração, né? Ele estava lá em cima com Pedro, Tiago e João. Aí o que ele fez? Ele desceu do monte, né? E tinha uma turba, né? Tava uma bagunça lá, uma confusão, os escribas e os fariseus, né? Discutindo um monte de coisa. Aí Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo, né? E aí um homem se aproxima dele e de joelhos, né? Se ajoelha e diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, né? E quando tem uma pessoa doente na família, não sofre só a pessoa, mas sofre a família, né? Todos sofrem. E não tem coisa pior do que a gente ver um ente querido doente, né? Então, o que acontece? Aí o homem explicou por muitas vezes, né? Ele cai no fogo e na água. Então, ele perdeu a noção das coisas. E o que acontece? E ele era surdo. E porque ele era surdo, ele era mudo. Por quê? Porque se a pessoa não ouve, ela não aprende a falar. Muito boa tarde, Carlos, a paz do Senhor. Então, se a pessoa é surda, ela não consegue, né? Falar, porque ela não ouviu, não aprendeu a palavra, né? E aí eles explicam, né? O pai explica: eu trouxe para os seus discípulos, né? Esses discípulos aí do Senhor, não estava Pedro, Tiago e João, porque Pedro, Tiago e João estavam lá no Monte da Transfiguração, né? E Jesus falou para que eles não contassem nada do que eles viram lá no monte, né? E aí estavam os outros 8, né? E aí o pai explica: eu trouxe eles para os seus discípulos, eles não conseguiram curá-lo, né? Então, e toda a palavra foi escrita para nossa edificação, né? Todos os ensinamentos de Jesus têm ensinamentos para a nossa vida, né? Então, aí o que aconteceu, né? Aí Jesus, os escribas e os fariseus lá naquela bagunça, quando Jesus chegou, toda a multidão correu para ele, né? E ele explicou, o pai explicou o que estava acontecendo, né? Então, o que acontecia? O menino tinha uma possessão maligna, né? Ele era aluado, fora de si, governado pela lua, né? Então, é uma entidade demoníaca, né? Que jogava ele no fogo e na água. Então, quando esse pai estava próximo do fogo e da água, ele não podia, ele tinha que evitar, né? De levar o menino, porque o demônio se apossava dele e jogava ele na água e no fogo. E o menino não escutava. Olha que situação. E toda a doença dele era possessão demoníaca. Nem toda doença né? Mas tem muitas enfermidades nos manicômios que são possessão demoníaca. E aí, o que aconteceu? Ele fala, né? Jesus, fica quieto. Jesus, o rapaz, né? O pai, fica quieto. Cachorro na live, eles escutam o cachorro. Eu vou te bater. Eles escutam um cachorro latir aqui. Então, ele fala assim: trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. Aí Jesus, né, fala desde quando acontecia isso. E ele agia de duas formas: ou jogava no fogo ou na água. E tudo isso impedia a cura do menino, né? Porque ele era surdo, mudo. E a palavra fala que quando o espírito tomava conta dele, né, despedaçava ele, o menino espumava, rangia os dentes e ia secando, né? Imagina o estado dessa criança, né? E hoje em dia os pais se fazem de cegos, surdos e mudos, né? Muitas crianças têm possessão demoníaca, porque a gente vê, né? Criança mordendo o professor, atacando o professor,
Por quê? Porque os pais não policiam o que as crianças aprendem, né? E muitos desenhos têm ligações demoníacas, né? Coisas de violência. Esses negócios de videogame também, né? É só morte, é sangue que estoura para todo lado. Então, tudo isso vai cauterizando, vai enchendo a mente da criança. E a mente da criança, um dia o Senhor me mostrou, é como uma fita. Eu fiz curso de datilografia, né? Aquela fita limpinha. E aí vai enchendo de porcaria. Quando é para aprender coisa boa, a fita já tá tão gasta, tão suja, que não consegue aprender, né? E muitas vezes a criança age através de situações que ela vê naqueles filmes de terror, naquelas coisas de terror de videogame, né? Então tinha uma casta na vida desse menino, né? E aí, no Antigo Testamento, a gente quase não vê expulsão de demônios, né? Não tem. Porque nós recebemos autoridade para expulsar demônios no Novo Testamento, no nome de Jesus, que tem autoridade sobre espíritos malignos, né? Então, quando Saul deu muitas brechas, né? E vinham espíritos, Deus permitia que vinham espíritos atormentadores. Então, quando acontecia isso, Davi, ele tocava harpa, né? E aí ele ia lá tocar e Saul se sentia melhor, era liberto. Mas a gente não vê, assim, palavras, né, que mostrem que expulsavam os demônios. Mas o louvor liberta, né? E Saul era liberto pelo louvor que Davi tocava. Em Isaías 61, Jesus declara, né? E nós, como igreja, essa palavra também serve para nós. Jesus declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos, né? Os abatidos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, né? Então, Jesus recebeu toda essa autoridade, né? Porque o Espírito Santo, quando ele começou o ministério, ele foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo levou ele ao deserto para ele vencer as tentações do inimigo, né? E depois ele começou o ministério dele. E um dos ministérios do Senhor é este, né? Ele foi ungido para pregar boas notícias aos mansos, né? Enviou a restaurar os abatidos de coração e liberdade aos cativos e abertura da prisão dos presos. Esse é o ministério do Senhor, né? E nós temos esse ministério também. Então, o pai desesperado foi ao lugar certo para a pessoa certa, né? Então, ele pergunta, desde quando isso acontece? Foi na infância que entraram esses demônios na vida dessa criança. E o que o pai fez? Logo que ele viu Jesus, ele ajoelhou, porque ele reconheceu que Jesus é Deus, né? Que Jesus tinha todo o poder, né? Para fazer esse milagre, mas às vezes, talvez houve dúvida no coração dele, né? Então, ele pediu a misericórdia do Senhor. Ele falou, se tu podes fazer alguma coisa, por misericórdia, ajuda-nos, né? Ele foi humilde. Aí Jesus fala, ó geração incrédula, até quando eu vou estar convosco? Até quando eu vos sofrerei? Né? E Jesus repreende o demônio pela palavra, né? Então, o que o demônio fez? Só pela presença do Senhor e pela palavra falou, Jesus fala, sai dele, né? No meu nome, em nome de Jesus. Aí o menino começou a espumar, se debater. Eu me lembro que um dia nós tínhamos uma célula e tinha uma senhora possessa, né? E aí nós oramos, expulsamos o demônio, ela ficou livre, mas ela ficou com medo. Então a pessoa, na ignorância, já que ela começou um processo de libertação, ela devia continuar, né? E ela devia continuar sendo acompanhada, né? Sendo ajudada até ela ter força e autoridade para ficar livre daqueles demônios. Mas ela ficou com medo e não foi mais. Olha só a ignorância, né?
E também a minha vizinha também era possessa. Logo que eu me converti, eu chamei ela lá em casa, em vez de levar para a igreja, né? Chamei ela lá em casa, comecei a orar e era demônio que saía. Aí o demônio falou, vou entrar na tua filha. Eu falei, eu te proíbo em nome de Jesus. E eu sei que ela começou a ser liberta, mas o que aconteceu? Ela também não perseverou, né? Às vezes a pessoa prefere viver no pecado, viver do jeito que ela acha, como ela quer, e continuar possessa, né? Então, aí o menino caiu como morto e acharam que o menino estava morto, né? Mas quando Jesus faz uma obra, não é para matar, é para libertar, né? Então, aí o que acontece, né? Quando Jesus fala, se tu podes crer, na hora o homem falou, eu creio, porque era tanto tempo que ele via aquele sofrimento, era tanto tempo que ele via aquela dor, que de repente veio aquela palavra, né? Mas logo depois ele falou, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, né? Senhor, me ajuda, porque eu tenho até meio copo de fé. O resto que falta, o Senhor precisa repor, né? Então, o que acontece? Jesus colocou o Pai para participar com a fé dele. É verdade, infelizmente, né, Nilza? É terrível, porque a pessoa devia estar sofrendo de enfermidade, de tanta coisa ruim, o demônio saiu, a pessoa certamente, né, ia ser curada, se sentir melhor, ficou com medo e não quis mais, não voltou mais, né? Ia ser acompanhada pela gente, levada para a igreja, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Ia ser livre, mas não quis. Outra mulher também que tinha problema de coração, né? Eu orei por ela e saiu, né? Ela sentiu que saiu o demônio e aí depois ela também não quis mais, ficou com medo. E o problema no coração dela era possessão demoníaca. Olha só que judiação, né? Então, aí, o que aconteceu? Por amor ao filho, né? Às vezes a gente vê uma situação, já faz tanto tempo que isso está acontecendo, né? De tanto ver o menino, ele devia ser deformado, porque isso, como o demônio jogava ele no fogo, ele devia ter muita queimadura, né? E jogava na água, o menino não falava, não ouvia, olha que condição terrível. E quando Jesus, né? Quando Jesus expulsou o demônio, aquela criança, Jesus tomou ele pela mão, ele levantou normal. Olha que milagre glorioso, né? Então, esse homem decidiu crer. Esse homem decidiu, ele falou, Senhor, eu creio, eu preciso crer porque eu acho que é a última solução. Eu vim para a pessoa certa, na hora certa, e Jesus usou a fé dele. Jesus podia ter expulsado na fé dele, né? Jesus podia falar, sai em nome de Jesus, mas Jesus ativou a fé no coração daquele homem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé tem tamanho, sabia? Então, Jesus fala, né, homens de pequena fé, né, crente bully, de pouca fé, eu brinco, né, então, aí Jesus fala às irmãs de Lázaro, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus, né, elas falam assim, Senhor, 4 dias, já tá fedendo, né, Lázaro já morreu há 4 dias, mas Jesus foi de propósito, ele demorou de propósito, porque até o 3º dia tem uma doença, né, que a pessoa pode voltar a viver, mas Jesus demorou 4 mesmo, que era para provar que ele é Deus, e Marta falou, ele tá fedendo, né, mas quando Jesus faz o milagre, é completo. Aí Jesus falou, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Se vocês não crerem, não vão ver, não. Senhor, ajuda na minha incredulidade, né? 4 dias, já tá morto, eu nunca vi um milagre desse, mas eu creio que eu vou ver esse milagre que eu nunca vi ainda, amém? Então, e ele usa a fé, né? Faz o homem exercitar, e a nossa fé é exercitada. Ele fala, né? Ele fala, quando alguma coisa dói em nós, não tem nada que nos levanta, que mexe com a gente, como quando tem algum ente querido doente, ou quando a gente precisa ter fé
para acontecer um milagre, para a gente enxergar, para a gente ver um milagre, né? Então ele falou, Senhor, eu creio, mas eu tenho incredulidade também, né? E onde existe incredulidade, medo, né? A fé vai embora. E aonde existe fé, o medo vai embora. Então a gente decide. Crer é uma decisão, né? Senhor, eu não estou enxergando, eu sei que talvez essa doença ninguém nunca curou, mas eu creio. E o que falta para encher o copo me ajuda. E Jesus ajudou o homem, né? Ajudou, né? Então, se nós crermos, a glória se manifesta, né? Aquele centurião foi procurar Jesus e ele falou assim, Senhor, não precisa nem entrar na minha casa. Eu sei que se o Senhor falar uma palavra, essa palavra que vai sair da sua boca, ela vai achar a minha casa, ela vai achar o número da minha casa, essa palavra vai entrar lá naquele lugar onde está o meu servo, e essa palavra vai curar. Jesus elogiou a fé dele, né? Falou, nem em Israel eu achei tamanha fé, né? Ele elogiou a fé do centurião. Então, aí os discípulos foram procurar Jesus e falaram, por que nós não pudemos expulsá-lo, né? Aí Jesus falou, essa casta só sai com jejum e oração. Então, é necessário fé, jejum e oração. Então, nós temos que estar com essas armas para tudo que aparecer na nossa frente, nós estarmos habilitados a vencer, amém? Então, o que nos aflige, os nossos problemas, o que aflige Deus, a nossa falta de fé. Então, é necessário que quando nós nos aproximamos do Senhor, nós criamos, né, que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. A nossa fé agrada a Deus, né? Então, o que aconteceu, né? O pai jogou para os discípulos, estavam aqueles 8, né? Não estava Pedro, Tiago e João. Os discípulos, né, voltaram para o pai jogou para Jesus a batata quente, né? Lembra? Eu estava vendo isso daí, né? Que tinha aquela brincadeira de batata quente, né? Um passava para o outro e ninguém segurava porque queimava a mão, né? Aí Jesus jogou a batata quente para o pai. Eu vou exercitar a tua fé, eu vou despertar a tua fé. Você ajoelhou e reconheceu que eu sou Deus, agora você vai ver a tua fé com a minha glória, com a minha graça, né? De Jesus vai acontecer um milagre que você nunca viu. Parece que está morto, mas vai ressuscitar, amém? Romanos 5:2, pela fé nós temos acesso à graça. Quando Moisés, né, o povo saiu lá do Egito, olhou na frente, tinha o mar, do lado uma montanha, do outro lado outra, atrás os egípcios, né? Aí eles começaram a clamar, pedindo, né? E Deus pergunta, por que vocês clamam a mim? Ah, Moisés, porque nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa. Nós não conseguimos passar no mar, né? Nós não conseguimos voltar, que os egípcios vão matar. Não dá para correr nem para a direita, nem para a esquerda. Então tem que olhar para cima. Aí o Senhor fala para ele, por que vocês clamam? Marchem, que eu vou. Toca com o cajado no mar, que quem vai abrir o mar sou eu. Deus sempre tem a participação do ser humano, né? Então, depois que você estender o cajado, eu vou abrir o mar. E alguns falam que o mar abriu do outro lado para cá. Não abriu da onde eles estavam para frente, mas de trás para cá, né? Então, eles tinham que crer mesmo. Aquela hora era de marchar pela fé, acreditando no milagre, que o que nós não podemos, nós podemos só usar a nossa fé e crer no Deus do impossível, amém? Glória a Deus, né? Então, ele decidiu, né? Senhor, eu creio. Foi tão rápido que ele falou assim, olha, é tanto tempo que eu tô vendo esse meu filho assim, mas é tanto problema, né? É tanta dor, tanto sofrimento para nós, para a família, que eu decido. Então, eu vou usar o que eu tenho, agora o que falta para o copo encher é o Senhor. Até Deus ajuda na nossa incredulidade, né? Então, fé é um imperativo. Tenham fé em Deus, né? Deixa o medo embora. Deus fala para a gente não temer 366 vezes
Porque o medo assusta, o medo espanta a fé, e a fé espanta o medo, né? Então nós temos que decidir. Senhor, eu creio. A fé é uma decisão. Quando Jesus fala, né, sobre o grão de mostarda, lá ele não está falando, em nenhum evangelho, né, nos originais, não fala assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, mas fala assim, se vocês tiverem fé como a mostarda, né? Do tamanho da mostarda, não. É como? Com vida, porque se você semear a mostarda, vai nascer uma árvore enorme. Então, a nossa fé tem que ser assim. Senhor, eu quero exercitar minha fé. Ainda que está demorando, ainda que eu nunca vi ninguém curado, ainda que eu ouço um monte de histórias sobre essa enfermidade, mas eu creio, me ajuda na minha incredulidade, né? Então, como a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem por uma revelação de quem Deus é. A fé vem também pelo dom de línguas, né? Deus batiza com o Espírito Santo e ele nos dá o dom de línguas. Quando nós oramos em línguas, né? Quando nós oramos em línguas, nós estamos nos enchendo de fé. Nós estamos como uma bateria que está sendo carregada. Então é por isso que tudo que Deus dá, todos os dons, tudo que Deus dá na Bíblia é para a glória dele, é para que nós sejamos capacitados, né, para fazer a obra. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos cheios da presença de Deus, né? E aí a gente recebe também o dom da fé, né? O dom da fé, a gente recebe o dom de línguas e a gente vai orando, é como uma bateria carregando o dia inteirinho, né? Tem pessoas que oram muito tempo em línguas e elas têm uma fé extraordinária. Então existem segredos na Bíblia que se a gente usar, a nossa fé vai ser acrescentada, a nossa fé vai ser exercitada, e quando você vê um milagre acontecer na tua vida, você tem fé para ver um milagre maior, não é verdade? Quando eu quero assim desacreditar, porque quando você aceita Jesus, você tem uma porção de fé que Deus te dá, né? A fé para a salvação. Aí o que acontece? Eu fui curada de rinite, de sinusite, um monte de problema, não podia lavar a cabeça, que me dava gripe, né? Aí o que aconteceu? Quando às vezes eu tenho algum problema, eu lembro, mas eu já fui curada, né? E agora eu quero exercitar minha fé. Senhor, eu tô crendo tudo o que eu posso. E o que falta para encher o copo me ajuda. E aí ouve a palavra, né? Lê a palavra em voz audível e deixa aquela palavra provocar fé no teu coração. E pede para Deus te batizar com o Espírito Santo, né? E pede o dom de línguas para você orar, porque o teu espírito ora com Deus. Um dia eu entrei numa live e um rapaz ia morrer, ia acontecer um acidente, né, de moto, e na hora o Espírito Santo me levou a interceder e eu tenho certeza que Deus deu o livramento. Olha só que bênção, né? E a gente vai orando, Deus revela coisas, né? Coisas em sonhos, Deus pode dar sonhos, né? Então a gente precisa pedir, Senhor, a minha fé pode ser pequena, mas eu creio, eu decido, é uma decisão, eu decido crer, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, assim como o Espírito Santo veio sobre o Senhor, capacitando o Senhor para pregar o evangelho, para curar, Senhor, ó Deus, os enfermos, para trazer libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos. Nós também te pedimos pela fé, Senhor, ajuda-nos na nossa incredulidade, enche-nos do teu Espírito, Senhor, ajuda-nos a exercitarmos a nossa fé, Senhor, e que nós possamos decidir crer, ainda que nós não estejamos vendo, ainda, Senhor, ó Deus, que nunca aconteceu esse milagre, mas os milagres aconteceram para quem creu de forma sobrenatural, e nós queremos crer, Senhor, nós decidimos crer, em nome de Jesus, amém, amém?
Beijo no seu coração, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, né? E que a gente possa ler a palavra, e quando a gente ouve a palavra, que a fé vá sendo acrescentada no nosso coração, né? Porque existe tamanho de fé, né? Jesus repreendeu pela falta de fé, Jesus repreendeu pela pouca fé, e Jesus elogiou o centurião que nunca ele viu tamanha fé, amém? Que a nossa fé cresça cada dia para a glória do nosso Deus, amém? Em nome de Jesus.